Quando começa essa campanha do Novembro Azul, eu só sei lembrar do meu pai. E falar do meu pai é falar de uma pessoa assim ímpar, uma pessoa sem igual, um homem maravilhoso, um homem íntegro, honesto, um homem digno de palavra. Ou seja, eu só tenho elogios para fazer do meu pai. Muito afetuoso, não só comigo, como também com os netos, né? Eu me lembro muito da minha infância com ele. Ele tinha até uma musiquinha que ele cantava pra gente. Eu vou cantar. Ele cantava, só mudava o parentesco, né? Ele cantava para mim e para minha sobrinha. O papai gosta dessa nega, nega do papai. O papai é bobo com a moleca dele. E nesse finalzinho sempre tinha, né, uma cosquinha. E aí, né, como toda criança que gosta da brincadeira, tinha sempre o de novo. Ele fazia tudo de novo. Bom, meu pai trabalhava demais e na infância eu só lembro desses momentos, sabe? Eu não lembro muito do meu pai em casa. Mas eu lembro que o meu pai era doido para se aposentar. Ele falava disso, né? Que ele não via a hora de se aposentar para poder descansar, para poder ficar mais em casa. Até que chegou o dia. Meu pai se aposentou, né? E ficou feliz da vida, bastante eufórico, né? Porque finalmente ia descansar, porque meu pai trabalhou a vida inteira. Eu pelo menos não lembro de ver o meu pai saindo de casa para trabalhar e muitas vezes eu não o via chegar, né? Aí, no princípio, ele curtiu a aposentadoria, mas não demorou muito, ele ficou agoniado, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais aquela rotina, né? Então, ele sempre tinha que encontrar um motivo para poder sair de casa. Ou para ir para a feira, ou para ir ao mercado, comprar alguma coisa, ou caminhar, enfim. Ele tinha que sair de casa porque não aguentava, né? E aí foi assim durante algum tempo. Depois, quando chegou na minha pré-adolescência, que eu lembro, né, as coisas lá em casa começaram a ficar muito complicadas, porque os meus pais, eles brigavam muito, brigavam demais. Para vocês terem uma noção, eu não lembro de nenhum gesto do meu pai com a minha mãe, ou vice-versa, de carinho, de abraço, de beijo. Eu não lembro disso. Eu só lembro mesmo das brigas, dos xingamentos que eram pesados. Eu não sei quem xingava pior, sabe? Era você filha disso, você mandava para aquele lugar. Enfim, era insuportável essa rotina dentro da minha casa. Tanto que eu não gostava de ficar em casa. Eu sempre arrumava um pretexto para sair. Eu era sócia de um clube e eu vivia nesse clube. Durante a semana, final de semana, tudo para fugir dessa rotina que era, né, demais, desgastante dentro da minha casa. Muita briga. E quando eu chegava em casa, às vezes a briga estava, né, no auge, eu só fazia passar direto, ir para o meu quarto, fechar a porta, mas mesmo assim eu ainda escutava os gritos. Eu nunca vi os meus pais se batendo, né? Nunca vi agressão física, mas por muito pouco, sabe? Por muito pouco.
A agressão verbal era direta. E eu ficava pensando, né? Meu Deus, que inferno. Eu torcia para eles se separarem. Eu ficava, meu Deus, por que eles não se separam? Por que eles continuam juntos para viver nesse inferno, né? Porque nenhum filho merece. Eu acredito que nem eles mereciam, sabe? Ter essa vida horrível que eles tiveram. E o meu pai, ele foi, né, cada vez mais bebendo. Ele passou a beber muito. Ele fumava 3 maços de cigarro por dia. Né? E eu acredito que essa bebida era mais para fugir da realidade, sabe? Era uma fuga da realidade. E quando meu pai voltava, né, do bar, ele voltava até mais alegre, mais divertido. Mas naquela época, né, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Meu pai, até quando eles começavam a discutir que o meu pai estava bêbado, ele nem dava muita condição para minha mãe, sabe? Deixava ela falando sozinha, ele só sabia era fazer assim com o braço, tipo, ah, vai. E não respondia. Isso quando ele estava bêbado. Né? Sóbrio não. Sóbrio ele respondia e aí ficava durante um bom tempo. Ah, mas era assim na presença de qualquer pessoa? Não. Minha mãe gostava muito de receber visitas. E quando tinha visita lá em casa, o clima era outro. Então eu adorava quando as visitas iam lá para casa, porque não tinha briga, né? Eles disfarçavam muito bem na frente dos outros. Mas quando a visita ia embora, não demorava muito, começava a confusão. Por que eu estou falando isso? Porque o meu pai, ele morreu de câncer de próstata. E ele não tinha 70 anos. Ele ia completar 70 anos. E eu fico pensando quantas pessoas, quantos casais vivem assim, né, nesse clima hostil e não tomam uma decisão de se separar. Não que eu seja a favor da separação, não que eu esteja levantando bandeira nenhuma, mas eu penso assim, que se não está bom, tenta resolver, tenta conversar amigavelmente, ou então tenta fazer uma terapia, mas se nada disso adiantar, se não tiver como, né, a conversa não adiantou, se a terapia não resolveu, então o jeito é a separação mesmo, porque, como eu já disse, ninguém merece, nem eles e muito menos os filhos merecem passar por uma situação como essa, porque é um trauma para a vida inteira. Eu passei por isso e eu posso dizer que eu fui traumatizada em relação a essa. Eu vejo assim, eu fico olhando assim alguns casais idosos, sabe, que um tem carinho com o outro, abraça, beija, eu fico pensando, eu fico, nossa, eu nunca vi isso por parte dos meus pais, né? Então, só para concluir, o que eu penso é que se você está passando por uma situação como essa, de muita briga, de muita confusão, resolva. Resolva para o seu bem. Se não tiver jeito, com a conversa, com a terapia, se separa. Você pode recomeçar com outra pessoa. Você pode ser feliz, ter uma qualidade de vida melhor. E não ficar insistindo em algo que não deu certo. Não deu certo, você só vai continuar sendo infeliz, fazendo a pessoa que está do seu lado infeliz e os filhos também. Então pensem nisso, pensem
nessa possibilidade de tentar resolver da melhor maneira possível. Agora, se não tiver solução, a separação é o caminho, não tem jeito. Bom, era esse recado que eu gostaria de dar para vocês hoje.